A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Mais uma vez, estamos aqui gravando um vídeo sobre um questionamento que houve, ou um posicionamento de uma pessoa que postou um vídeo falando que o cristão não pode ouvir músicas seculares, músicas que não sejam evangélicas. E em cima desse posicionamento eu fiz uma pergunta. Então, se o cristão não pode ouvir músicas, ele pode assistir filmes que não sejam evangélicos, ou assistir novelas de futebol e outros tipos de vídeos das redes sociais. Então, ao colocar isso em um grupo no WhatsApp, então houve alguns questionamentos, alguns posicionamentos. Então, por isso estou aqui para gravar esse vídeo, falando um pouquinho do que eu entendo, do meu posicionamento sobre esse assunto. Eu escolhi aqui 4 textos, tem muitos outros textos, mas escolhi pelo menos 4 textos aqui da Bíblia para nós lermos, para basearmos no nosso estudo, nosso posicionamento. E também vou falar um pouquinho dos posicionamentos de algumas pessoas que se posicionaram no grupo do WhatsApp onde foi feita essa pergunta. Pois bem, o primeiro texto é Mateus capítulo 7, Jesus dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que medirdes, tiveres medido, vos medirão também. Porque tu vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro ou o cisco que está no teu olho, quando tens uma trave no teu? Versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então depois nós vamos comentar também um pouquinho sobre, estou lendo para depois falar a respeito do que nós lemos. João capítulo 8 também, é o outro texto que nós vamos fazer uso, onde Jesus se deparou com a situação de uma mulher que foi apanhada em adultério. Então, capítulo 8 diz assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentado, os assistia. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que diz? Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse a pergunta, Jesus levantou os olhos e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Também vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo dizendo: examinais todas as coisas e retende o que é bom, ou guardai o que é bom. Então, temos lido esses 4 textos. Quero também aqui mencionar os posicionamentos das pessoas que posicionaram a respeito do assunto. Alguém fez a pergunta: ouvir música é algo que pesa ou que tem peso sobre a pessoa? Olha, eu não estou aqui para julgar a ninguém, condenar a ninguém, nem também defender a ninguém. Teremos que sermos sinceros e seguir o mais próximo possível do ensinamento do Senhor Jesus Cristo e, em alguns casos, o ensinamento dos apóstolos também. Falei em alguns casos porque tem a questão cultural, que muitas coisas que foram escritas para aquele momento, para aquela igreja. Está direcionado àquela igreja, por isso que eu disse em muitos momentos. Mas o que eu quero dizer para você, não vou citar o nome de ninguém aqui por questão de ética, mas para você que fez essa pergunta,
questionou se ouvir música é algo que pesa para a pessoa. Então eu quero dizer para você, ou para todos que estão me ouvindo, principalmente para os que questionaram essa questão, não sou eu que estou inventando, não sei o que estou dizendo, mas a própria ciência diz que aquilo que a gente enxerga, ouve e vê, influencia muito mais a nossa vida do que aquilo que nós apenas ouvimos. Então tá aí, se a música tem algum peso sobre a vida, vai influenciar a vida de alguém, um filme, uma novela, um futebol ou qualquer outro vídeo na rede social vai influenciar muito mais do que a música. Muito mais do que a música. Porque a música está apenas ouvindo. E o vídeo, o filme, alguma coisa está vendo e ouvindo. Então, está aí, sobre o teu questionamento. Então, se a música... Aí eu não estou dizendo que você pode ou não pode assistir. Ou não pode ouvir música. Eu não estou dizendo nada disso, que você pode ou não pode ouvir música, pode ou não pode assistir vídeo, filme, seja lá o que for. Você é livre para assistir qualquer coisa. Inclusive o texto que nós lemos de Romanos diz que cada um de nós é que vamos dar conta da nossa vida diante de Deus. E o apóstolo Paulo também diz para nós examinarmos tudo. Podemos ver tudo que nós quisermos. Tudo nesse mundo nós podemos ver, ouvir e ver. Porque às vezes sem querer a gente está ouvindo, então no lugar tem um som ligado. Como é que eu vou deixar de ouvir? Vou tampar meus ouvidos? Eu estou em algum lugar, tem uma televisão ligada. Como é que eu vou fechar meus olhos, mesmo assim eu vou continuar ouvindo? Então, assim, não é... Eu posso, se eu sou um cristão, se eu tenho maturidade espiritual, principalmente, eu posso ver qualquer coisa, tudo. Agora, como eu tenho que fazer como o apóstolo Paulo, eu tenho que reter o que é bom, examinar e reter, guardar o que é bom, o que não presta, descarta, joga no lixo. Então, vamos lá. Teve outro posicionamento de outra pessoa do grupo que diz: podemos assistir sim, com moderação e com limite. Certo? Muito bem. Tudo tem que ser com limite, tem que ser com moderação, com cautela, não é isto? Então, muito bem o posicionamento dessa pessoa, como eu disse, não vou citar o nome de ninguém. Depois tem outro posicionamento de outra pessoa no grupo. Pode assistir desde que não prejudique a fé e os valores e o relacionamento com Deus. Muito bem. Podemos, como eu disse, podemos assistir tudo, ver tudo, ouvir tudo, desde que isso não venha prejudicar a nossa fé e os nossos valores e o nosso relacionamento com Deus. Muito bem. Depois temos outro posicionamento que é pecado quando se torna um vício. Muito bem. É quando a pessoa perde domínio. Como eu já vi pessoas que são viciados, por exemplo, em novela. De chegar na casa da pessoa, a pessoa até ignorar a chegada da gente ali. Eu cheguei na casa da pessoa, chamei a pessoa mal recebeu, quando chegou, entra lá na sala. Se a gente fala alguma coisa, ele está observando o que está na televisão, nem ouve a gente falar. De tão focado que está ali naquela novela. Eu já vi pessoas assim. Também não estou criticando, estou apenas mostrando um caso, um fato real de que muitas vezes a pessoa perde o controle, se torna viciada, aquilo ali domina a vida da pessoa. Então eu tenho que ter domínio sobre as coisas, não as coisas dominar a minha vida. A vida nossa não pode ser dominado por essas coisas, eu tenho que ter domínio. Eu vou assistir até onde eu quero assistir. Não, mesmo que seja a melhor parte, não, eu vou desligar aqui, pronto, eu vou desligar, o aparelho está sob o meu controle, não é o aparelho que está me controlando, é eu que controlo o aparelho, eu que estou com o controle na mão. Então não vou desligar agora, pronto. Chegou alguém? Não, vou dar atenção à pessoa. Então assim, eu tenho que ter domínio sobre essas coisas. Então muito bem o posicionamento dessa pessoa que colocou aqui. Ali tem também outra pessoa que posicionou. Tudo deve ser com sabedoria e moderação. Cada pessoa tem a sua estrutura. Muito bem. Tem pessoas que não sabem moderar as coisas. Tem pessoas que, como eu já disse, não tem estrutura para certo tipo de coisa. Ele vê um certo tipo de vídeo, de filme ou de novela que lhe influencia a vida de tal maneira que ele perde a comunhão com Deus, perde até o amor pelo próximo. Então, muito bem a colocação. Depois também tem outro aqui que diz, depende do contexto, conteúdo. O fanatismo que não deve ser, o fanatismo deve ser evitado. Tem músicas, inclusive, aqui a pessoa comentando, né? Inclusive tem músicas evangélicas também que não faz nenhum sentido para a nossa vida.
Aí tem duas pessoas que concordou com essa mesma posição aqui. Então é isto. Então, pelo fato de não ouvir ou deixar de ouvir, inclusive tem coisas, filmes evangélicos que se diz evangélico, músicas que se diz músicas evangélicas, que não faz sentido nenhum. Aliás, até entra em contradição com o próprio ensinamento do Senhor Jesus. Então, até nisso nós temos que ter cuidado, até nos hinos, dos louvores e nos filmes que nós assistimos, mesmo que seja evangélico, temos que ter um certo cuidado, porque tem muitos filmes e músicas evangélicas que não faz sentido nenhum para a nossa vida e entra em contradição com aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus. No caso aqui, eu estou falando sobre o posicionamento de algum irmão que colocou o vídeo, que gravou um vídeo dizendo que o cristão não pode ouvir música. Então, isso aqui eu digo para ele, assim, para essa pessoa, ou para todos, o seguinte: porque, às vezes, por trás de uma falsa santidade, existe uma terrível hipocrisia, uma terrível falsidade. E, às vezes, a pessoa, por falta de interpretar o texto corretamente, chega a uma conclusão errada, equivocada. Como o irmão, o rapaz que fez colocou que o cristão não pode ouvir música, ele usou uns textos que não está relacionado a isso aí, está relacionado a outras questões, não relacionado à questão de música, o vídeo, o filme, não está relacionado a isso aí. É outra situação, outras questões, mas ele usou esse texto de forma, talvez por falta de conhecimento, falta de entendimento, então usou esse texto de forma equivocada, de forma errada. Porque eu pergunto o seguinte: Jesus falou lá, como nós lemos, nós não temos autorização, autoridade para julgar a ninguém. Primeiro, quando eu vejo um erro na vida do outro, primeiro eu tenho que corrigir a minha vida. Ele disse, primeiro tira a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Às vezes o erro está muito maior na minha vida, como eu disse, trave, né, no meu olho, do que apenas um cisquinho que está no olho do irmão. Mas eu quero tirar o cisco que está no olho do irmão, enquanto o meu olho está cheio de terra, de pedra, de qualquer imundícia no meu olho. Então, por isso Jesus alertou isso lá em Mateus 7. Não julgueis. E lá no versículo 5, hipócrita, tira primeiro, limpa primeiro a tua vida, para depois olhar a vida do outro. Então, o que eu quero dizer assim, eu não sei, não conheço o irmão que gravou esse vídeo falando sobre o cristão não pode ver música, eu não sei, não conheço a vida dele, não sei, mas talvez ele seja bem santo, não sei, né? Mas assim, o que eu quero observar, fazer observação é o seguinte: como nós não podemos julgar a ninguém, e eu tenho que corrigir primeiro a mim, então assim, como eu já disse, às vezes existe muita hipocrisia. Eu condeno meu irmão que está ouvindo uma música, mas eu estou lá diante da televisão assistindo filme, assistindo novela, assistindo futebol, no celular ou nas redes sociais assistindo vídeos. Então isso é hipocrisia. O meu irmão não pode ouvir uma música, mas eu posso assistir um filme. Isso não é hipocrisia? Então Jesus condena esse tipo de coisa. Então sim, não estou dizendo que você pode ou não pode assistir. Você quem sabe, como nós lemos em Romanos 14, 12, que cada um que vai dar conta de si a Deus. Então eu não posso julgar ninguém. Mas eu já vi muitas vezes assim, porque o irmão está ouvindo um som. O irmão, será que o irmão desviou? Mas ele está lá assistindo um filme na televisão. Veja que se tem lógica isso. Que hipocrisia terrível. Então isso eu quero alertar a todos que estão me assistindo, acompanhando esse estudo, alertar para isso. Antes de você ver ou condenar o irmão por estar fazendo algo que você acha que está errado, então olhe para você mesmo, para ver se não tem coisa pior na tua vida do que na vida dele. Porque como Jesus falou lá em Mateus 7, então quando você está vendo um cisco no olho do teu irmão, você tem um monte de cisco no teu olho, então está coberto disso. Então tira primeiro a sujeira do teu olho, da tua vida, para depois tirar do teu irmão. Então, o meu ponto de vista é esse aí. Não estou julgando ninguém, não estou dizendo que você pode ou não pode. Quer dizer, você que sabe, você e Deus, né? É com você e Deus, não sou eu que for julgar. Mas o que eu quero alertar aqui é para a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Então, quando você vê que o irmão está fazendo alguma coisa que você acha que está errado, olha a tua vida, que tem coisa muito mais errada do que talvez a vida dele. Então, preste atenção. Porque às vezes o que você comete, o erro que você comete, é pior do que o que ele está cometendo, segundo a tua visão. Às vezes você não está enxergando o teu erro, mas então pare para meditar. Olha e pensa, meu Deus, em que eu estou cometendo? Qual é meus erros? Porque eu estou enxergando o erro na vida do meu irmão. E os meus erros? Então, é como o caso também de João 8 que eu li.
Jesus falou, quem não tem pecado, quem está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Então nós não podemos atirar pedra em ninguém. Quem é que está sem pecado? Me diz aí, você não tem nenhum pecado? Se disser que não tem nenhum pecado, então está mentindo, já está pecando por dizer que não tem pecado. Me parece, eu não anotei esse versículo, mas me parece que, se não me falha a memória, 1 João capítulo 1, versículo, acho que 8 e 10, por ali, que diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se diz que não tem pecado, já está pecando porque está mentindo. Então, preste bem atenção no que você está fazendo na tua vida. Então, não julgue a ninguém. Olhe para você mesmo. Cuide da tua vida. Para depois querer opinar na vida do irmão. Para depois querer achar que o irmão está errado. Porque quem sou eu para dizer que você não pode ouvir música? Quem sou eu para dizer que você não pode assistir um filme, uma novela ou futebol? Da mesma forma que pode assistir um filme, pode assistir novela, futebol, ouvir música. Agora eu não ouço a música, aí condeno meu irmão porque ouve a música, mas eu estou assistindo um filme ou novela. Então eu estou pior do que ele. Como diz a ciência, deixa claro que aquilo que a gente ouve e vê influencia muito mais a nossa vida do que aquilo que a gente apenas ouve. Então, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia, coisa que Deus detesta. Tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, pode questionar. Pode questionar e pode se posicionar, porque eu vou falar aqui de acordo com os meus entendimentos, com o estudo que, pela misericórdia de Deus, Deus tem me capacitado. Então, estarei assim, colocando para vocês de forma honesta, sem puxar para um lado, sem puxar para questões denominacionais, questões religiosas, porque eu não defendo nenhuma religião, porque religião não salva ninguém. Eu falo aquilo que o Senhor Jesus me mostra e que eu busco aprender dentro do ensinamento do próprio Senhor Jesus. E também gostaria, se você gostou do vídeo, gostou do assunto, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe também, clique no sininho das notificações para que você receba outros vídeos também quando você for postado. E também dê o seu joinha lá, clica lá no gostei, certo? Desde já agradeço a todos e espero ter assim, esclarecido um pouco mais sobre essa questão. Mas como eu já disse, de qualquer dúvida é só perguntar que estarei à disposição, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima oportunidade.